Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho-vos trazer a opinião do livro Lock and Key, da Sarah Dessen. A Sarah Dessen foi uma escritora que eu conheci há bem pouco tempo. Para vocês que conhecem aqui do canal, eu li o meu primeiro livro durante a maratona Hot Summer Reading e era uma autora que eu já queria ler há muito tempo, tanto que eu já tenho acho que mais 3 livros dela na minha estante e há outros tantos dela que eu tenho muita curiosidade para ler, muito porque eu ouvia sempre muito falar dela no canal da Tio Fernandes e também no canal da Pam Gonçalves, que são booktubers que têm gostos literários muito parecidos com os meus e que eu sabia que se calhar iria gostar também dos livros dela. E portanto, esta maratona eu decidi que queria muito ler o livro dela e li. E o livro que eu escolhi foi o Lock and Key, da Sarah Dessen, porque uma das categorias da Hot Summer Reading era ler um livro com alguma coisa na capa que fosse amarelo. E portanto, este foi escolhido. Este livro conta-nos a história da Ruby. A Ruby é uma adolescente que está no secundário e que vivia com a mãe que tinha assim uma vida bastante complicada, que ela metia-se nas drogas e tinha um companheiro bastante complicado e elas viviam sempre de casa em casa, a fugir de casa em casa e ela tinha um trabalho bastante complicado. Ela era tipo daquelas pessoas que pegava nas malas que se perdiam nos aeroportos e ia levar às pessoas, transportava as malas dos aeroportos e transportava-as para as pessoas, para as casas das pessoas ou para os hotéis e etc. E a Ruby ajudava. Até que um dia a mãe da Ruby decide desaparecer simplesmente e a Ruby fica sozinha. Ao início ela acaba por se desenvencilhar durante as primeiras semanas, só que quando a luz acaba e entre outras coisas começam a acontecer, a vizinha dela acaba por desconfiar e chama as autoridades e ela é então tirada da casa e entregue à irmã que ela já não vê há muito tempo. Esta é a história base e não estou a contar nenhum spoiler porque isto tudo está na capa principal. A grande história está no depois. Ela sempre foi uma pessoa que viveu com a mãe, ela era muito pegada à irmã quando elas eram jovens, só que a irmã, como via como é que era a mãe, decidiu um dia sair de casa e seguir os sonhos dela, foi estudar, casou-se e nunca mais teve contacto com esta irmã. Apesar dela querer muito ter contacto com esta irmã, a mãe nunca o permitiu após ela ter abandonado a casa. E o mais interessante desta história é o que vem a seguir, como é que a Ruby se vai adaptar a uma família diferente, à irmã que já não vê há muito tempo, a uma família rica, porque a irmã depois ficou com um homem rico, vamos dizer assim, e enriqueceu porque trabalha como advogada. Como é que ela vai sobreviver a uma escola diferente, os amigos dela que depois acabam por não ser tão amigos dela. Tudo o que vem a seguir é que é o mais importante nesta história. Como é que ela vai conseguir viver sem a mãe? Como é que ela vai conseguir viver sempre preocupada com a mãe? Tudo aquilo que ela viveu com a mãe, o que é que vai significar para ela? Tudo isso é tão forte neste livro, aliado a uma escrita fantástica da autora. A sério, o que mais gostei neste livro foi a escrita da autora, que é super leve, super deliciosa de se ler. Leve, mas não deixando de ser pesada nas partes em que tem que ser pesada, porque esta história é pesada, esta história não é fácil, esta história é complicada porque, apesar de parecer leve e leviana quando eu estou a falar dela, ela é uma história bastante complicada porque ela sempre viveu com a mãe, sempre se ajudou nos esquemas dela, sempre fechou os olhos quando a mãe vinha para casa em mau estado. Ela sempre se desenvencilhou na escola, sempre arranjou formas de se desenvencilhar e de repente ela também precisa de quem a ampare e de quem a ajude e de quem a ajude a superar tudo isso. Depois vamos ter um romancezinho ali à mistura, que ao início não vai ser bem romance, porque ela não quer, mas depois que acaba por ser assim uma história bem divertida e bem romântica e que eu também gostei porque a história do romance nunca se sobrepôs à história original e à história principal do livro, e isso foi aquilo que eu mais gostei também na escrita da autora. Sarah Dessen é com certeza uma escritora que eu vou querer ler mais livros dela. Eu gostava muito que as editoras portuguesas reeditassem os livros da Sarah Dessen, que ela já foi editada cá em Portugal, mas para mim ela não teve grande sucesso e as editoras deixaram de apostar, mas eu gostava que as editoras voltassem a apostar, porque eu sei, tenho quase certeza, que haveria leitores aí desse lado que iriam também ler e gostar de ler os livros da Sarah Dessen e por isso eu adorava que as editoras pegassem pelo menos nos livros mais recentes dela, que acho que seria um bom início. E é com certeza uma autora que eu vou querer ler mais livros, se não todos os livros que ela já editou, porque é uma autora que está sempre, constantemente, a lançar novos livros e, pelo que eu sei, são quase todos muito bons e, portanto, eu estou muito curiosa para ler mais livros dela. E é isso! Espero que vocês tenham gostado desta pequenina opinião. Eu tenho agora optado por fazer opiniões mais pequenas, assim mais
leves para vocês também verem, porque realmente são apenas e só recomendações que eu vos faço de livros que eu leio. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui nos comentários se vocês já leram algum livro da Sarah Dessen, qual e se gostaram muito e qual é que me recomendam para ler a seguir. E é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de participar no sorteio que está a decorrer até ao final do mês. Espero que estejam a gostar deste outubro especial. Um grande beijinho e até amanhã. Tchau!